Olá, pessoal! Pessoal, agora a gente vai começar a conversar com vocês um pouco sobre as avaliações dos pares de nervos cranianos. Então, anteriormente nós falamos sobre a etapa do exame neurológico, sobre postura e coordenação, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os nervos cranianos. É bastante importante que a gente se lembre da divisão do encéfalo, principalmente em relação a algumas porções. Bom, se a gente for lembrar, nós temos o córtex cerebral, nós temos o prosencéfalo, que é o telencéfalo e o diencéfalo, ou seja, essa porção toda do córtex, mais essa porção pouco mais interna, próxima ao corpo caloso, que é o diencéfalo. Lembrando que no diencéfalo que nós temos o tálamo. Bastante importante em relação às avaliações de dor, ou seja, a percepção da dor, a percepção das injúrias, muito importante em relação à parte hormonal do nosso paciente, ou seja, eixo hipotálamo hipofisário, tá certo? Lembrando também que nós temos o tronco encefálico, o mesencéfalo ali bem próximo ao diencéfalo, ponte, bulbo. É legal que vocês lembrem que nessa porção aqui, mesencéfalo, ponte e bulbo, nós temos do terceiro até o 12º par de nervos cranianos. Tudo bem? Lembrando que o primeiro par fica no telencéfalo, o segundo par fica no diencéfalo e o terceiro já fica no mesencéfalo, tá bom? Aqui logo atrás da porção telencefálica, nós temos o cerebelo, que fica sobreposto ao tronco encefálico, exatamente em cima do quarto ventrículo, tudo bem? O terceiro ventrículo fica ali bem próximo ao diencéfalo, tá certo? Bom, então, a princípio da parte anatômica que eu gostaria que vocês vissem era isso. Gostaria que vocês entendessem, olhando bem visualmente, uma peça anatômica, telencéfalo, cerebelo e aqui já a medula espinhal. Lembrando que tronco encefálico e medula espinhal fazem parte do sistema nervoso central. Lembrem que o sistema nervoso central é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo tronco encefálico e pela medula espinhal, tudo bem? Lembrando que a medula espinhal não apresenta pares de nervos cranianos, porque a medula espinhal não faz parte do encéfalo. Esse desenho ele é bastante interessante, pessoal, porque ele nos mostra os pares de nervos cranianos em relação às porções anatômicas que ele inerva. Por exemplo, o nervo olfatório na região olfatória, na região nasal, principalmente próximo aos etimoturbinados. Então, para que o seu paciente consiga discernir em relação aos tipos de cheiro, tudo bem? É interessante em algumas alterações que nós temos, por exemplo, a sinomose, ela pode gerar a anosmia, tudo bem? Em relação ao segundo par de nervo craniano, nervo óptico, proveniente do diencéfalo, a gente tem uma importância muito grande relacionada a esse nervo sensitivo. Nós temos também as porções também do nervo oculomotor, do abducente, do troclear, relacionados a musculatura ocular, ou seja, a musculatura extrínseca do olho, permitindo a movimentação adequada do globo ocular. É importante que vocês se lembrem que essa movimentação do globo ocular tem uma correlação muito grande com o sistema vestibular do paciente de vocês. Por quê? Porque a partir do sistema vestibular, a partir da percepção na região do sistema vestibular periférico, sensibilizando o nervo vestíbulo coclear, que você vai conseguir
perceber as movimentações de cabeça, e com essas movimentações o seu sistema vestibular vai te dizer para onde o seu olho vai ter que olhar de acordo com o nistagmo fisiológico. Tudo bem? É importante que a gente lembre também, por exemplo, do nervo trigêmeo, que ele tem os ramos. Trigêmeo sensitivo tem os ramos oftálmicos, maxilares e mandibulares. Tudo bem? É importante, principalmente, quando a gente tem algumas alterações relacionadas à sensibilidade da face. O nervo facial, ele é sensitivo e ele é motor. As principais alterações que nós percebemos no exame neurológico são as alterações motoras, em que nós temos no paciente uma determinada assimetria. Nós vemos muitas alterações de nervo facial, pessoal, associado à otite interna. Então, lá na frente, a gente vai apresentar para vocês uma alteração associada ao nervo facial, mas associada a outras coisas, associada a uma alteração do tronco simpático, tudo bem? Principalmente associado a uma síndrome que nós chamamos de síndrome de Horner, que nós temos ptose palpebral, muitas vezes ptose labial, também temos anisocoria nesses pacientes, xenoftalmia e protrusão de terceira pálpebra. Tudo isso associado a uma lesão de tronco simpático, tudo bem? Lá na frente vai ter um desenho mostrando para vocês todo o caminho do tronco simpático, tanto ganglionar, ou seja, sistema nervoso periférico, quanto em sistema nervoso central. A gente vai mostrar o trajeto dele para vocês, para facilitar um pouquinho o entendimento, tudo bem? Temos a porção facial também um pouco associada à questão gustativa, tá bom? Bom, em relação ao nervo vestíbulo coclear, nós conversamos um pouco com vocês, já falando sobre a movimentação do globo ocular, mas as alterações do nervo vestíbulo coclear, vocês vão poder ver principalmente relacionados à rotação de cabeça, alteração de equilíbrio, rolamento, náusea no paciente de vocês. As alterações do nervo vestíbulo coclear são muito associadas a síndromes vestibulares periféricas, tudo bem? Principalmente associadas às otopatias. Mas a gente tem que lembrar onde ficam também os núcleos do vestíbulo coclear. Eles ficam no tronco encefálico. Tudo bem? Vamos passar também para o glosso faríngeo, um nervo bastante importante relacionado à motricidade e simetria de língua. O nervo vago, super importante para praticamente todas as funções orgânicas, seja deglutição, seja respiração, seja aumento ou diminuição de frequência cardíaca, aumento ou diminuição de frequência respiratória, controla a motilidade intestinal. Então, gente, é claramente muito importante. O nervo acessório, pessoal, é bastante importante também, principalmente relacionado à musculatura cervical, tudo bem? Alguns pacientes com algumas hipotrofias severas de região cervical podem ter algumas alterações do nervo acessório, tudo bem? Aquela hora eu falei do nervo hipoglosso como sendo o glosso faríngeo, né? Mas o glosso faríngeo ele tem uma importância muito grande em relação ao istmo das fauces e o hipoglosso em relação à motricidade e simetria de língua. Tudo bem? Bom, apresentando a tabela para vocês então, em relação à localização, como a gente já falou, o nervo olfatório no telencéfalo, o nervo óptico no diencéfalo. Então é bastante importante que a gente lembre em relação ao nervo óptico que ele vai ter uma função bem importante somestésica, ou seja, uma importância somática. Ele é sensitivo, tudo bem? Óculo motor e troclear ficam no mesencéfalo, o trigêmeo na ponte e todo o resto no bulbo. Por isso que as síndromes ponto-bulbares, elas são tão importantes, pessoal, porque elas vão desde o 5º par de nervo craniano até o 12º par de nervo craniano. E as síndromes de tronco encefálico, que a gente fala, são muito importantes porque, olha só, mesencéfalo, ponte, bulbo.
terceiro a 12º par de nervo craniano, pessoal. Então, assim, a gente tem uma importância bastante grande do tronco encefálico no paciente de vocês. E é bastante importante também, porque quando vocês atenderem pacientes com suspeitas de acidentes vasculares encefálicos, o tronco encefálico é a região mais comum de acometimento, principalmente ponte e bulbo. Tudo bem? Bom, fiz uma apresentação para vocês, funcional e neuroanatômica, que é muito importante. E a partir de agora, a gente vai conversar com vocês sobre as possíveis avaliações nesses pacientes. Tá certo, pessoal? Então, até daqui a pouco.